Olá! Nesta aula, iremos aprender sobre a vista explodida. Passaremos pela criação desta vista no modo 3D e, então, iremos partir para o detalhamento 2D da mesma vista. A vista explodida ela tem a função de determinar a sequência de montagem dos componentes. Observem aqui uma vista explodida que eu já fiz, em que eu vou animar essa explosão, por exemplo, em que aparece que primeiro saem os parafusos e depois então esse flange. Então assim a gente consegue então determinar a sequência de montagem e passar para quem quer entender. Observem agora eu animando o recolhimento, que é a sequência, por exemplo, de montagem. Então essa seria a função da minha vista explodida, representar a posição e a sequência de montagem dos meus componentes. Para a gente gerar essa nossa vista explodida, é um tanto fácil, porém é bastante trabalhoso, por isso que eu peguei uma montagem pequena para apresentar para vocês. Então, eu vou deletar essa minha vista explodida e vou refazê-la. Então, para fazer ela, a gente vem aqui no nosso 3D, na nossa montagem, então a gente tem aqui as abas da nossa árvore, né? Então, uma dessas abas é o Configuration Manager. Então, a gente vem aqui, nesse valor predeterminado, clica com o botão direito, então a gente tem aqui a opção de nova vista explodida. Quando a gente clica, ele pede, então, aqui as etapas de configuração, então os componentes da etapa de explosão. Então, inicialmente, eu vou selecionar esses 3 parafusos. Observem. Selecionei os 3. Não precisa apertar Ctrl, ele já seleciona automático mais de um componente. E, então, agora eu só preciso definir a direção da onde essas minhas peças vão sair, que nesse caso aqui eu vou usar o eixo Z aqui. Então, eu clico sobre o eixo Z e já defini que eles vão sair nessa posição. Então, eu clico e arrasto, e então já aparece aqui a posição deles na montagem. É para cima, então eu vou colocar aqui um pouco para cima, e então está definida aqui a posição dos meus parafusos na vista explodida. Ainda, agora eu vou explodir o outro componente, eu não confirmo ainda, então aqui zerou a configuração. Então, quando eu clico aqui, aparece de novo essa tríade, eu clico no X novamente, no Z novamente, desculpa, e então puxamos para cima e está definida a nossa explosão. Caso eu queira, por exemplo, colocar esses parafusos mais para cima, basta que eu venha aqui nas etapas de explosão e clique na etapa que eu tinha feito antes. Então já aparece a seleção dos 3 parafusos e a seta de direção, onde eu posso arrastando essa seta e alterando essas minhas etapas de explosão. Então basta que eu confirme e está pronta a minha vista explodida. Para a gente transferir esse modelo 3D aqui da nossa vista explodida para o 2D é bem simples. A gente só precisa vir aqui e gerar um novo documento 2D. Eu vou escolher aqui, por exemplo, padrão A3, né? E então aqui já tem a tabela das vistas, em que eu posso escolher aqui a vista isométrica explodida, que é uma vista que a gente não teria antes, né, de ter feito aquela explosão na nossa peça. Então, a gente seleciona aqui e passa para a nossa folha. Então, está aqui definida, que a gente pode alterar conforme uma vista normal. Não é usual cotar aqui a nossa vista explodida, porém a gente pode também. Por exemplo, a gente pode botar aqui, por exemplo, essa cota aqui, entre outras cotas. Porém, eu não acho usual cotar esses componentes. O que pode ser feito é, por exemplo, colocar anotações de notas aqui. Por exemplo, inserir uma nota aqui deste componente. Quando for montar, né, chamar o técnico. Então, assim, eu vou gerando então um desenho para a fabricação, em que eu posso botar várias informações para facilitar então a vida de quem está montando os meus componentes. Nesta aula, a gente aprendeu então sobre a vista explodida. Espero vocês nas próximas aulas.